A Lilith posicionada na casa 1 ou no signo de Áries vai trazer para nós o entendimento da primeira parte de Lilith, que ela representa o vazio que nós queremos nos preencher. Bem, a gente está falando de Áries e casa 1, a gente está falando do primeiro signo do zodíaco, da primeira casa do nosso mapa astrológico, que representa a nossa personalidade, a nossa individualidade, quem nós somos e como nós nos lançamos para a vida. Claro que os assuntos do signo da casa astrológica têm as suas particularidades, mas quando nós trazemos especificamente para a casa astrológica, a gente está falando da nossa personalidade. Quem nós acreditamos que nós somos, porque a nossa individualidade. Na casa 1, a casa da iniciativa, na casa da coragem, na casa da ousadia, totalmente divergente, diferente da casa 7, que é a casa do casamento, das associações. Aqui sou eu comigo mesmo. Dentro da minha individualidade, tudo que eu quero expressar, quem eu quero ser. A ousadia, a coragem no meu individualismo para dar esse primeiro passo para ir para a vida. Então, o vazio que Lilith se remete aqui fala dessa vontade de ser solo, de ser independente, de ser ousado, de ser corajoso, de ser destemido, de ter uma personalidade, de ter a sua própria personalidade, de saber quem se é. Fala desse grande vazio que traz essa conexão com a Lilith. Mas do outro lado da moeda vem a indignação, a insubordinação, a insubmissão. Lilith posicionada aqui, ela não aceita que pessoas de alguma forma cheguem para o nativo desse posicionamento e digam: você não pode fazer isso ou aquele outro. Na representação de ter asas podadas, o indivíduo sente-se de alguma forma transtornado com as limitações do seu individualismo. Então, quando alguma circunstância externa, alheia, seja ela qual for, um casamento, um namoro, um emprego, um trabalho, que as pessoas colocam limites dizendo você não pode isso ou não pode fazer aquilo, então vem a revolta desse individualismo da personalidade. Não, mas espera, eu posso fazer o que eu quiser. Como assim? Quem são vocês para dizerem para mim o que eu posso ou não posso fazer? Quando nós nos remetemos a Lilith, né, daquele pensamento, enquanto que ela é o feminino, né, a representação da mulher para Adão, da sua primeira esposa, ela diz assim: cara, eu não me submeto a você. Quem é você para dizer para mim o que eu tenho que fazer? Dentro da natureza do feminino, a paciência, a tolerância, o servir, né, o abrigar a vida, o sangrar todos os meses, as questões emocionais, ela é revoltada com tudo isso da mesma forma pela incumbência do que vem dos outros, ou seja, eu não quero ser assim. Então, na casa 1 se manifesta a falta da expressão da personalidade no vazio e a relutância das pessoas, de alguma forma, a trazer a limitância, o limitar das coisas para a sua própria vida. Travestido da força do signo de Áries, não muito diferente, a força ariana. A vontade de ser o quê? De ser forte, de ser comandante, de ser o líder, né? De ser o precursor das coisas. Né? Na mentalidade ariana, aquele que abre caminho, aquele que não espera. A vontade de ser, então, esse guerreiro independente, vida solo, que faz as coisas acontecer sem esperar nada de ninguém, que tem autonomia, que tem esse individualismo, que tem esse lado guerreiro, que é todo o lado ariano. E do outro lado da moeda, então, vem novamente a insubordinação, a insubmissão, essa inconveniência de pessoas ou coisas ou situações de alguma forma tentando restringir essa capacidade ariana de fazer as coisas. Então vem revolta. Então, se é um emprego, se é um trabalho, uma organização que me poda, que me limita, a revolta que eu sinto de ser limitado. Se é um relacionamento cheio de regras, cheio de restrições, pode ser um namoro, como seria um assunto de uma casa 5, pode ser até um casamento, como seria um assunto de casa 7, não interessa que nível de relacionamento, mas é o sentimento que esse relacionamento, de alguma forma, ele me limita
porque eu não posso fazer o que eu quero. E nós bem sabemos que quando nós entramos numa relação, já não existe mais o que eu quero, o que nós vamos fazer. Mas Lilith, posicionada ali em Áries, ela continua querendo ser todo esse individualismo que o lado ariano, da energia do signo de Áries, traz e promove para ela. Então, ela sente, ela vê, ela percebe tudo que os outros impõem, restringindo de alguma forma a sua autonomia, a sua independência, a sua coragem, o seu ir e vir, a sua iniciativa, a sua liderança, o seu comando, percebe tudo isso como sendo um ato restritivo, então se revoltam. E aqui que vem uma coisa bem interessante, meus queridos. É a percepção do nativo que vê as coisas dessa forma. Na maioria das vezes, nem é isso. Na maioria das vezes, o que existe de verdade são pessoas que dentro de um trabalho, dentro de uma relação, dentro de uma situação, tem, obviamente, uma série de imposições que são sociais, que são do próprio relacionamento, ou que são restritivas à necessidade do próprio trabalho ou da organização, são as leis, são as normas. A partir do momento que nós adentramos um relacionamento, ele tem ali uma espécie de um pequeno manual, né, que se fala sobre nós fazermos as coisas juntos, nós pensarmos o que nós nos movimentaremos, para onde iremos, de que forma iremos, o que vai tirar de você um tanto da sua independência. Porque precisaremos chegar num acordo que nós faremos juntos. A partir do momento que estamos com alguém, é mais ou menos assim que a vida funciona. A partir do momento que nós trabalhamos para alguém, é assim que a vida vai funcionar. Existem as normas, as obrigações, o estatuto, as regras, as condições da empresa. E em sociedade é a mesma coisa, queridos. Não podemos fazer o que nós queremos. Existem as leis para que dentro desse regimento a sociedade como um todo tem os seus limites de onde vão os seus direitos, mas a Lilith, posicionada na casa 1 em Áries, ela não está com vontade de obedecer às pessoas, às regras, às normas, às condições, às limitações que são impostas, e por isso vem a revolta dela explodindo, né, com as pessoas dentro desse preâmbulo, onde as qualidades arianas ou da sua personalidade na casa 1 são de alguma forma restringidas, ela não pode ser aquela outra parte que ela gostaria. Lembrando da explicação inicial, naquele vídeo introdutório, é o feminino querendo voltar a ser íntegro, andrógeno, integrado ao masculino, sendo uma coisa só, mas não pode. Por quê? Porque não é. Então, tendo que aceitar a sua condição, aquilo que a limita de alguma forma, vem toda essa revolta, vem toda essa indignação e essa insubordinação, o que pode naturalmente ser a fonte causadora das brigas, das discussões, das separações, né? Dessa inconveniência em trabalhar para pessoas ou trabalhar em algumas organizações, até mesmo com tudo aquilo que de alguma forma a limita, a sua personalidade. Casa 1 tem uma revolta, então eu não aceito as imposições da sociedade, da vida como um todo. Por quê? Porque eu quero ser quem eu quero ser. Mas a revolta de Lilith faz com que ela então seja expulsa do paraíso. Lembram disso? Então, ela naturalmente se transforma então numa entidade, né, um tanto quanto sombria, negra, revoltada. O que nós precisamos, é claro, colocar luz sobre essa personalidade, sobre esse conhecimento, sobre essa manifestação dentro da nossa vida, do nosso mapa astrológico, para que a gente possa tomar as melhores decisões pautadas na evolução desse ponto kármico dentro da nossa história reencarnatória. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem aí o seu joinha, façam também o seu comentário. Se foi muito, mas muito bom, compartilhe com pessoas que são importantes para você. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!